Vamos começar hoje mais um podcast. E esse podcast, Mendonça, são histórias que inspiram. Hã? Gostou, Mendonça? Hã? Gostou ou não gostou? Eu acho que todo mundo que está acompanhando aqui vai gostar e muito, então já vai escrevendo aqui, porque um spoiler já fica fácil aqui, ó. Tem uma miniatura, gente, uma miniatura de um gongo que quando eu tive no Rio de Janeiro, eu falei, tenho que trazer aqui para Belo Horizonte. Essa é a minha meta ainda, hein, Mendonça? Esse ano de 2024, eu ainda vou instalar um gongo aqui. A gente tem um sino, né, mas um gongo fazendo aquele barulho. Hã? Gostou? O que você acha? Ah, não tem problema. Mas festa, né, cara? Festa é bem-vindo, não é? Hã? Hoje o convidado, Bruno Ferreira. Fala, meu amigo, beleza? Bom dia, Henrique. Bom dia. Bom demais. Tudo ótimo. Bruno, que é master... que faz muito barulho. Não, ele é melhor que o sino. Eu falo que assim, quando tá silêncio, aí precisa ficar preocupado, né? Não, o gongo assusta, ele faz muito barulho. Eu percebi, eu tive no Rio de Janeiro, cara. Eu tive lá no escritório da Prudente, e quando eu vi, sabe aquela paixão à primeira vista? Isso. Eu olhei e falei, não, tem que levar para casa, tem que levar. Porque ele faz muito barulho, ele é mais emocionante de você bater que bater um sino, ele é muito legal. Você bate, a emoção dele é bacana, assusta quem tá perto, é legal. O gongo depois você conta até a história depois dos vizinhos reclamando. Daqui a pouquinho a gente vai contar essa história, né, dos vizinhos reclamando, mas reclame, mas eu não tiro esse gongo daqui, né? De jeito nenhum. Show, cara. Primeiro, obrigado, tá, por estar aqui. A gente tem uma missão, Bruno, que é o seguinte, muitas pessoas que nos acompanham aqui no YouTube querem boas histórias, querem, né, olhar para empreendedores de sucesso, para que a gente possa conhecer um pouco dessa jornada e principalmente aprender para que a gente possa, né, construir um Brasil melhor através do empreendedorismo. Sim. Então, o meu papel aqui é convidar boas histórias para que a gente possa aqui compartilhar e incentivar outras pessoas. Vamos contar tudo aqui? Vamos, bora lá. 100%? 100%. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho da Prudential, né? Afinal, 14 anos, né? Que você já está junto com a Prudential. Eu queria primeiro conhecer, né? Nós aqui queríamos conhecer um pouco mais do Bruno antes da Prudential. Tá. O Bruno, mineiro do interior de Minas. Me mudei para Belo Horizonte com 14 para 15 anos para estudar. Muita dificuldade em tudo, início muito difícil. E hoje estou casado, estou com 43 anos, casado, já 16 para 17 anos. Tenho um filho adolescente de 15 anos. Iniciei minha carreira muito, né? A gente buscava ter um serviço na época, né? Não era nenhum trabalho, precisava sobreviver. Então comecei trabalhando, fui office boy, trabalhei de vendedor, de representante comercial. Tive algumas oportunidades em empresas que hoje estão grandes, que estavam iniciando. E me tornei master franqueado Life Planner. Na verdade, né, o corretor franqueado Life Planner aos meus 27 para 28 anos, quando a operação estava já bem quente em Belo Horizonte, num formato inicial muito bacana, de um produto muito legal. E aí são 14 anos, fui corretor franqueado Life Planner por 2 anos, depois quase 12 anos como master franqueado B, e há praticamente 2 anos eu comprei uma master franquia para me tornar um master franqueado A, hoje lá ligado ao ponto de apoio VIP aqui na Savassi. São 14 anos de muita história, parece que são 40 já. Né? Que a gente vive um trabalho intenso, um trabalho gostoso, desenvolve um empreendedorismo com pessoas, com crescimento, buscando principalmente foco no cliente, foco no produto, no nosso propósito. Para nós é muito latente na franquia hoje a questão do propósito que nós fazemos. Tá? Me fala uma coisa aqui, Bruno, até para entender. Quando você saiu do interior de Minas, qual que é a cidade? São Domingos do Prata. Aonde fica essa cidade? Conta pra gente. São Domingos do Prata. E olha que eu sou mineiro, hein? Não, cara? Todo mundo vai ouvir falar, vai dominar o mundo ainda essa cidade, uma cidade gigante. Aqui nós estamos a 30 quilômetros depois de João Molevade, que é mais conhecida, sentido Vale do Aço, sentido Vitória. Então tá pertinho de Belo Horizonte. Pertinho, são 140, 45 quilômetros daqui lá. E quando você decidiu sair da cidade, vindo para Belo Horizonte, tinha algum motivo especial? Sobreviver, eu acho. Né? Cidade pequena, pouca oportunidade... família não tinha muito recurso também para estudar, e eu vim para Belo Horizonte junto com, igual vários, eu acho que do interior fizeram, para, vamos dizer assim, fazer a vida, né? Viemos estudar, viemos trabalhar, então estudei muito, trabalhei muito, não tinha conhecimento, não tinha muito relacionamento, não conhecia a cidade. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como vendedor, a gente andava com mapa, né? Dentro do carro. Comprava o mapa no centro, não tinha um Waze, não tinha GPS. Então, não conhecia essa região da Pampulha aqui, por exemplo, quando vinha trabalhar aqui, trabalhei muito para essa região,
Você andava com o mapa aberto dentro do carro para poder começar a iniciar ali, a chegar até os clientes, né? Era bem diferente, não tinha celular, não tinha WhatsApp. Então, a gente viu a evolução disso. Trabalhei... Eu fui office boy numa instituição pública durante alguns anos. Depois eu comecei a trabalhar como representante comercial na área de construção civil. Fiquei por alguns anos. Comecei a buscar oportunidade. Nessa época, eu tive um primeiro contato com a Prudential. Eu bati na porta lá. Um conhecido foi convidado a se tornar corretor franqueado Life Planner. Não era o perfil dele, eu achei interessantíssimo. Bati na porta, falei, cara, deixa eu conversar, eu tô afim de trabalhar. Mas quando você bateu na porta da Prudential, porque esse teu amigo, ele já era bem sucedido na Prudential, não? Ele tinha sido convidado para participar de um processo, para se tornar um corretor franqueado. E ele não tinha um perfil. Tá. E me contou e eu achei super bacana. Eu fui lá, ele não tinha, mas você tinha, né? Eu tinha, eu cheguei lá falando isso. Eu quero trabalhar. Para ele não dá, não, mas para mim dá. Para mim eu tenho as características aqui perfeitas. Mas não andou na época, não tinha ainda. Estava começando, fazia faculdade. Estava com quantos anos? Experiências. Estava com 18 para 19 anos. Tá. Então não tinha condição nenhuma. Só que o que foi legal? A pessoa que eu bati um papo na Prudential, conheci uma outra pessoa, muito bacana, uma pessoa que eu sou grato a ela, que estava montando uma unidade comercial, uma equipe numa outra empresa. Tá. E ela não era Prudential. Não era Prudential, e ela me chamou. E ela chegou nesse cara da Prudential, na época, que era um master franqueado e falou, cara, eu preciso de gente boa, eu preciso de gente que tem energia, eu preciso de pessoas qualificadas para montar a minha unidade. E ela mandou os currículos todos que ela tinha e falou, olha, esse cara aqui não tem qualificação ainda, não tem formação e tudo mais, mas é um cara bacana. E ela me chamou. Tá. E aí eu me tornei gerente comercial nessa empresa, né? Saí da construção civil, fiquei lá por 3 anos e aí começou. Fiquei lá um pouco, de lá eu tive um convite para ir para uma outra multinacional, fiquei mais um tempo. Saí, fui para uma outra empresa de uns sócios em Belo Horizonte que estavam montando um negócio que era muito promissor, que eu acreditava muito, mas aí a Prudential bateu na porta de novo. Rapaz, a Prudential está na tua vida já não é de hoje, hein? Já era cliente e ela bateu na porta de novo. Tá. Para bater um papo. E eu fui... Na primeira vez você bate na porta da Prudential, não tinha as características naquele momento. Naquele momento. Depois a Prudential volta... E eu não queria, eu já estava bem, né? É o que todo mundo pensa. Não, agora eu já estou bem colocado, eu já tenho um cargo legal, eu estou no cargo de diretoria dessa empresa, tenho algumas pessoas sobre a minha gestão. Você começa a você começa a pensar assim, agora eu que não quero. Tá. Naquele momento, só para a gente entender aqui... Qual era a tua posição? Trabalhava com o quê? E qual era o momento, financeiramente falando, que você estava? Eu achava bom, financeiramente, estava legal, porque eu almejava. Porque, assim, acho que na vida a gente tem que saber o que a gente busca. Tá? E eu defini muito cedo, eu não tenho família com posses, muito menos com família para herdar empresa, tocar negócio, que é um negócio de família, que é uma saída que muitas pessoas têm. Sim. Medicina eu acho fantástico, mas eu não posso ver sangue. Então, para mim, não dava. Investir num negócio não tinha condição. Investir numa coisa é muito difícil. Por que as pessoas não investem? Né? Pela dificuldade. Sim. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter tempo de maturação, você tem que ter estoque, funcionário, problema trabalhista, aquela série de coisas. Não era... se eu investisse no empreendimento, eu precisava 30 dias depois pegar dinheiro para pagar minhas contas. Então, concurso público, a área de servidor não é a minha, não tem esse perfil. Então eu defini, falei, olha, a única saída que eu tenho é tentar crescer em uma grande organização. Então, eu vou dar o meu melhor para poder conseguir ser um CEO de uma multinacional um dia, era o que eu buscava. E quando a Prudential me chamou novamente, eu já estava numa empresa que estava crescendo, estava em grande expansão, eu já era diretor comercial, eu tinha ali muitas pessoas sob a supervisão, a gente estava montando equipe, a gente trabalhava com conciliação em crédito bancário, cobrança, era uma ideia muito bacana, a empresa está muito bem até hoje, cresceu muito. E aí, quando vieram me chamar de novo, eu falei, não, cara, agora eu estou bem. Estou indo bem, hoje estou cheio de opções. E aí aí eu fui bater um papo. Na época, ou então hoje, vice-presidente da companhia, que é o Rodrigo Prosdóximo. E aí foi uma empatia muito legal e você começa a entender o que é uma franquia. O que é empreender, que hoje é mais latente. Na época você tem que entender o que é esse negócio. Qual o perfil de pessoa que dá certo nisso, por que as pessoas têm sucesso, o que leva a gente a abrir mão do que está. E eu acho que a gente tem que buscar crescimento quando está bem, né, Henrique? Sim. Se você quer um crédito em banco, você tem que pedir o crédito quando você está com a conta cheia de dinheiro. Quando o nome está limpo, né? Quando o nome está sujo, não vai. Eu falo que o jogador que vai jogar no Barcelona, no Real Madrid, que vai fazer uma carreira internacional, é um jogador que teve muito sucesso no Campeonato Brasileiro naquele ano, jogando no Brasil. Não é um jogador que está lá na Série C ruim. Né? Então, a gente tem que buscar, tem que estar sempre aberto a ver oportunidades quando a gente está bem.
E aí eu bati um papo. Na época foi muito legal. Eu sei que não demorou 30 dias entre essa primeira conversa e eu fazer essa troca aí. Mas até para mim entender aqui, eu acho que deve ser uma dúvida de muitas pessoas. Você, naquele momento, estava em um cargo desejado, CLT, diretoria, liderando, né, sim. uma área comercial, CLT, Sim. que aqui a gente está falando de uma segurança financeiramente Sim. falando, e você vai para uma conversa, alguma coisa nessa conversa te chamou muita atenção. Chamou muito. Eu falo hoje, é muito difícil. Não existe uma receita de bolo. É muito difícil você definir qual é o perfil de pessoa certo. Isso é a minha opinião, tá? Qual é o perfil de pessoa que vai dar certo empreendendo, que vai dar certo como franqueado. Porque a gente tem hoje em todas as franquias ex-profissionais de várias áreas. Lá a gente tem ex-médicos, ex-veterinários, ex-engenheiros, ex-advogados. É muito difícil você entender qual que é o perfil de pessoa. A gente consegue mensurar o que essas pessoas, quando estão dentro de um negócio, têm em comum para ter sucesso. Mas é difícil você mensurar ou ter uma receita de bolo de quem vai dar certo de cada setor. Eu falo que o que faz com que o empreendedor tenha essa decisão é quem quer estourar a bolha. Eu falo que é quem está ali com eu chamo de potência desperdiçada. Tá. Que muitas vezes a pessoa está numa empresa familiar, que ela sabe que os supervisores, os sucessores vão ser pessoas ligadas à família, que a empresa é familiar, isso é óbvio, isso não é errado. Às vezes a empresa está alocada está um cargo numa multinacional, numa empresa muito grande, que você tem ascensão de cargo, mas financeiramente isso não acompanha muito. Muitas vezes você está num concurso público, né, numa empresa pública, que você está ali tolhido, e essa pessoa, quem tem automotivação, quer buscar crescimento, tem linha para quebrar, tem energia, quer superar, ele tem que estourar a bolha. Tá. Ele tem que fazer algo diferente. Como é que você estoura a bolha no Brasil hoje? Como que eu faço para ter um faturamento superior ao que eu poderia ter? Porque se a gente sabe, se você é diretor de uma multinacional, ou gerente comercial, ou vendedor, você vai ter teto de venda, você vai ter suas metas e objetivos, mas ali você não consegue duplicar, quadruplicar a sua renda. Então a única forma é empreender. Eu falo muito que a gente quer que essa pessoa que está incomodada nessa situação, ela vai querer estourar essa bolha. Tá. Qual que é a forma mais simples de estourar essa bolha? Empreender. Sim. Mas como eu acabei de falar, empreender é difícil. Primeiro você tem que ter uma ideia. Ideia hoje é mais difícil do que o financiamento, porque tem muitas pessoas dispostas a financiar boas ideias. Você tem que ter uma ideia, você tem que desenvolver essa ideia, você tem que pôr essa ideia, você tem que ter maturação do produto, você tem que organizar processo, produto, serviço, você vai ter que montar equipe, funcionário, estoque, parte física, você precisa ter investimento, avalista, um monte de coisa que dá e tempo para aquilo dar certo. Sim. Eu tá? falo que assim, até descobrir tudo para saber qual é o melhor caminho, é energia e tempo, né? Quando você vai empreender uma ideia nova, você faz ação de marketing isolada, você vai criar o seu processo. O processo para ser criado, ele demora um processo muito longo. Sim. Isso faz com que as pessoas não empreendam. O risco de dar errado é muito grande. Se eu pegar dados do Sebrae hoje, 24% das empresas no Brasil encerram suas atividades nos 2 primeiros anos. 74% até 10 anos. Então, o que faz com que as pessoas retraiam é isso. As franquias cresceram muito, que eu falo que é a segunda fase, porque já facilita um pouco. Você já tem uma ideia, você já tem um processo formado, você já tem um conceito, você já tem um layout, você já tem dados, facilita, mas mesmo assim, você tem que fazer investimento, você tem que esperar tempo de maturação, você tem que fazer com que o negócio aconteça, você vai ter que ter funcionários, você tem carga tributária, você tem riscos trabalhistas, uma série de coisas que também retraem um pouco as pessoas. E aí eu conheci a franquia da Prudential. Mas naquele momento, você conhecia sobre o sistema de franquias ou ainda não? Não. Ou já tinha algum conhecimento, não. sabia como... Não, eu tentava me conhecer um pouco. O que eu queria? Uma oportunidade que eu pudesse trabalhar e pudesse ter resultado baseado no que eu queria fazer, baseado no que eu acreditasse. Então, eu não conhecia de processo de franquia, eu não conhecia de empresa, eu não conhecia de empreendedorismo, eu não conhecia do produto. Eu acho que naquele momento ele era 99,9% de transpiração. Eu gostaria e eu busquei fazer com que aquilo que eu me propus a fazer, que era crescer em uma grande organização, acontecesse. Não tinha plano B, você não tem outra escolha. Passei por muita dificuldade em Belo Horizonte, quando viemos para cá. Eu acho que o que manteve foi a rede de amigos que nós tínhamos ali, de pessoas de lá, fazendo com que cada um ajudando o outro. Muito difícil. Você buscar, né, você não conhece a cidade, não conhece as pessoas, você vem no interior, você não tem muito conhecimento, não tem muito acesso, não tem muito recurso. Então eu sabia o que eu queria. E aí eu me deparei com a oportunidade da franquia da Prudential. Que a gente tem, né, fala hoje, é o mantra nosso que é o C igual a C. Tá. Compensação igual a contribuição é igual a compensação.
Você empreende, quanto mais você trabalha, mais resultado você vai ter. Quanto mais você estudar, mais você vai entender do seu negócio. Quanto mais oportunidade você abrir, mais as portas vão abrir para você. Dependia de mim. Não dependia de quem era a minha família, ou seja, o que indica, não dependia do dinheiro que eu tinha para investir, não dependia de outras pessoas envolvidas, dependia do meu esforço. Então, isso que eu falo que hoje é comum com que as pessoas se tornem franqueados. Por quê? Depende só de você. E aí eu me deparei com a franquia da Prudential na época que o investimento era baixo, eu não precisava de ter estoque, funcionário, eu não precisava de ter estoque de produto, de avalista, espaço físico, eu precisava de trabalhar. E aí você começa a achar essas pessoas que a gente chama de potência desperdiçada. Você quer fazer, pode fazer. O céu não existe limite. Tudo que você fizer, você vai ser recompensado por isso. E assim aconteceu. Os 14 anos, fui corretor franqueado por 2 anos. Começou a dar muito certo, com muito trabalho, muita dificuldade, muitas conquistas. Eu acho que é muito bacana também quando você tem... Eu falo que a gente tem hoje um negócio que eu falo de tríplice convergência, um franqueado. O meu trabalho hoje ele é baseado em 3 coisas. Reconhecimento, orgulho e propósito. Se eu puder dar um exemplo, um professor no Brasil, da rede pública, ele tem propósito no que ele faz? Claro que ele tem. Sim. Ele está crescendo, né, educando pessoas, formando as pessoas, mostrando ética, o que é certo, caminhos, orientação. Ele tem muito propósito. Tem orgulho do que ele faz? Tem muito. Quem nunca abraçou um professor na rua, encontrar e falar obrigado, professor, Sim. por tudo que você fez por mim, por que você me ensinou, pelos puxões de orelha que você me deu. Mas, infelizmente, muitas vezes não tem reconhecimento. Eu tenho um amigo que ele é CEO de uma multinacional do ramo de uma multinacional de cigarro. E ele comercializa, distribui e faz a marca no Brasil. E a gente conversa muito, eu falo, cara, eu tenho muito orgulho do trabalho que você desenvolve, você também, que você como gestor de pessoas cresceu muito, como gestão de marca, como desenvolvimento da sua marca no Brasil. O seu trabalho, ele é feito com muito orgulho. E você tem muito reconhecimento por isso. Né? Tem bonificações, reconhecimento pessoal, profissional, financeiro, mas propósito você não tem. Então, o que a gente faz hoje, eu consigo ter orgulho do desenvolvimento do meu trabalho, eu me sinto orgulhoso. Quando eu lembro do Bruno lá de trás, o que eu quero? Eu quero fazer isso, e as coisas foram acontecendo, por quê? Pelo trabalho, pelas pessoas envolvidas. Hoje eu tenho muito orgulho de ajudar na formação de novos franqueados, treinar novos franqueados, ver aqueles franqueados tendo muito sucesso no negócio. Isso me dá muito orgulho. Eu falo que, até para a educação do meu filho, esses 14 anos que ele acompanha me ajudaram na formação da educação do meu filho. O Arthur sabe que trabalho duro, se você quer alguma coisa, você vai ter que trabalhar duro, que nada cai do céu, que as coisas têm que ser feitas, que não existe vitimismo. Então, isso é legal, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, tive muito reconhecimento por isso, que me deixa muito feliz, tanto financeiro, foi bom, potencializou muita coisa na minha vida, recebi várias premiações nesses anos, mas eu tenho muito propósito no que eu faço. Nós trabalhamos com uma coisa que as pessoas precisam, que eu tenho muito orgulho de desenvolver isso e saber que quando a gente finaliza um negócio, um treinamento, quando a gente consegue emitir a apólice de um cliente hoje, porque o grande problema do planejamento financeiro é cultural, que melhorou muito nos últimos anos, Sim. Esse propósito é latente. Então, isso impulsiona. Você saber que você tem uma coisa, que você cresce profissionalmente, que vai te dar a lucratividade que você precisa, mas você tem um objetivo maior. Isso, para nós, hoje é muito latente, está no sangue. A gente chama de life plannership. Está no sangue do corretor franqueado que trabalha com planejamento financeiro, que é o quê? Proteger as famílias, levar a integridade. Planejamento financeiro não é para deixar ninguém rico, mas é para manter a integridade da família, de um pai, de uma mãe numa ausência, dos filhos, de toda a estrutura que a gente busca. A gente busca fazer isso. O que a gente busca? Crescer como profissional, prosperar, mas e se der alguma coisa errada? É o que a gente faz hoje com muito orgulho. Ô Bruno, sabe o que eu estou percebendo? Que é uma vibração Prudential aqui, não é? Se deixar, rapaz, ele fala aqui 3 horas, mas num grau de motivação que transborda. O que é o objetivo nosso na vida? O que é a coisa que te deixa mais feliz? Trabalhar com o que você gosta. Amar o que você faz. Mas peraí, vamos entender uma coisa. Você já está há 14 anos para dentro da Prudential, beleza? Sim. Então essa paixão ela foi sendo construída. Mas no início, vamos lá, você não entendia, eu falo assim, você entendia uma ponta do iceberg de tudo aquilo que a Prudential tem como propósito. Sim. Beleza? E normalmente no início existe um grande desafio, né? Você não veio da área, veio? Não, eu vim da área comercial, já estava acostumado um pouco Beleza, com isso. área comercial, mas não na área da Prudential, no serviço que ela oferece, não, ok? Conhecia nada.
Beleza. Como é que foi esse início? Foi o início. Por que eu estou te perguntando isso, Bruno? Assim, eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura da Prudential. E hoje a Prudential, para dentro do sistema de franquias, a gente tem hoje mais de 3.000 marcas diferentes no Brasil. E quando a gente fala em empreender, sem sombra de dúvidas, o franchise é uma forma mais segura, desde que a franqueadora te dê um solo fértil para que você se desenvolva. Sim. E vendo a estrutura, né, e conhecendo bastante com relação ao que a Prudential tem como propósito em desenvolvimento de pessoas, isso é latente para dentro do modelo de negócio, Sim. que permite alguém que não veio daquele setor se desenvolver. Só fazendo esse parênteses, e aí você fala um pouco até desse início teu na tua jornada junto à Prudential. O grande problema de um franqueado, às vezes, o maior problema, principalmente na dificuldade, é tentar sair do modelo. Reinventar a roda. Legal. Você não vai ver um franqueado, dono de uma grande franquia, de uma rede de fast food, por exemplo, implementar um cardápio novo na dificuldade. Tá? O início foi difícil, lógico. Nós lidamos com, primeiro, você lida com, no início ali, a gente lida muito com o não, muito com preconceito. Você vai imaginar pessoas que às vezes deixam de ser diretores comerciais, executivos de multinacionais, você bota uma pastinha debaixo do braço e se torna um corretor de seguro, cara. A visão de fora, principalmente há 14 anos atrás, é que alguma coisa estava dando errado. Tá. Só que a gente, no fundo, sabia que não, que estava dando muito certo. Então, você passa com muita dificuldade, você trabalha um trabalho, às vezes, solitário, muito corretor franqueado, optou por... A gente trabalhava muito fora do horário. Se você quiser bater um papo comigo, com a minha esposa, vai ter que ser fora do horário, porque geralmente eu passo o dia, às vezes, sem conseguir conversar com ela. Então, a gente trabalha em horários não convencionais. Muitos optaram por trabalhar fora, como não existe... demarcação territorial, o franqueado ele pode vender em qualquer lugar do Brasil para qualquer pessoa. O que vai fazer isso é o relacionamento que ele vai criar. E é interessante você perguntar isso, mais ou menos na mesma época, coisa de 1 ano de diferença, minha esposa tinha adquirido com a família dela uma franquia também, abriram uma franquia aqui de revenda de pneu. Tá? E eu me tornei um franqueado corretor, um corretor franqueado Life Planner. Eu vi eles passando por muitas dificuldades no início para começar o negócio. Porque você vai vendo que os problemas vão acontecendo e você tem que arrumar solução. Porque você já se tornou sócio. E não com tanto apoio, com tanto suporte. As dificuldades aqui, elas foram muito relacionadas à adaptação do trabalho, a trabalhar muito, a dedicar muito. Só que você tem um modelo a seguir. Então isso facilita muito, você tem uma retaguarda muito grande. Então no início, por exemplo, eu passei 3 meses praticamente em treinamento. Dentro do escritório para conhecer de produto, conhecer do nosso processo de venda, conhecer das condições gerais, conhecer da concorrência, conhecer do mercado, conhecer a Prudential, entender tudo que está sendo feito. Quando eu comecei a comercializar, eu tive acompanhamento constante durante muito tempo, até hoje, se eu precisar, a gente tem acompanhamento. Então você tem um modelo a seguir. Então eu falo assim, cara, se você tiver força de vontade, quiser realmente estourar essa bolha com essa oportunidade, é só seguir o modelo. Tá. É só seguir o modelo. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras não, mas a gente trabalha com taxa de conversão. Então você sabe, eu falo assim, qualquer pessoa com qualquer limitação, se ela tiver esforço, ela vai atingir o objetivo. Porque o modelo está ali, ele não tem que ser reinventado, ele não tem que ser recriado. Tem clareza. Está mais do que testado. O solo é fértil, né? É fértil. Então, eu só tenho que fazer o quê? Seguir os 11 passos do meu processo. Um corretor franqueado. Ele seguindo isso, sabendo que vão ter dias bons e dias ruins, como em qualquer negócio. O franqueado ele tem que entender que isso é um negócio. Que não adianta eu posso montar uma padaria aqui na rua. Essa padaria eu vou ter que estar lá de manhã e vou sair dela de noite. Eu vou ter que criar os processos, eu vou ter que fazer o meu processo acontecer, eu vou estar bem-humorado todos os dias para atender os meus clientes, eu vou ter que transpirar. É a mesma coisa na franquia, só que ela não tem um espaço físico. Tá. A gente trabalha com serviço, então eu tenho que fazer bom atendimento, eu tenho que fazer volume. Aí entra no que a gente vai fazer. Eu preciso ter um volume com qualidade. Eu já tenho um bom produto. O que é uma franquia? É eu unir sócio. Você vai se tornar sócio de uma pessoa que você não confia? Você vai se tornar sócio de uma pessoa que você não acredita nela? Você vai se tornar sócio de uma pessoa que está em declínio? Não. Se eu vou me tornar sócio, eu vou buscar ter um grande sócio. Um sócio que já tem marca, um sócio que já tem nome, um sócio que tem toda essa retaguarda que você conheceu lá, que a gente já tem sistema. A gente está anos-luz na frente em relação a isso. E eu vou ter que fazer o meu trabalho. Então, quando eu faço isso em escala, não adianta eu montar um restaurante e ter o melhor prato, com o melhor ingrediente, com o melhor asseio, como diz a minha mãe, com a melhor temperatura e vender um prato. Sim.
Eu tenho que fazer o meu negócio girar. Então, eu tenho que fazer um trabalho de muita qualidade para ter assertividade, para aumentar minha taxa de conversão, mas eu preciso fazer um volume. Só que se eu sigo os passos, não tem erro. Vai dar certo. Quando você fala passos, Bruno, até para quem não conhece ainda o modelo da Prudential, explica um pouco desses passos. Todo modelo de franquia, toda franquia, por que ela se tornou uma franquia? Porque foi criado um modelo. Quem já assistiu aquele filme Fome de Poder do McDonald's entende fácil que é aquilo. O cara criou um modelo. Onde que eu frito a batata, onde que eu estoco, onde que eu coloco o pão, a temperatura da batata, onde que eu monto, onde que eu coloco o molho. Isso é o modelo que fez o sanduíche sair na ponta rapidamente, não é isso? Toda franquia tem o seu modelo. Se você vai ter uma franquia de chocolate, uma franquia de perfume, uma franquia de qualquer outra coisa, existe um modelo. Nós temos o nosso modelo. Dentro desse modelo, a gente tem 11 passos, que a gente chama dos 11 passos de venda. Como que eu vou... O primeiro passo de venda é pegar uma recomendação, como que eu faço a prospecção no meu mercado, como que eu vou melhorar o nível de recomendação das pessoas que eu vou atender, porque a gente atende por recomendação. É muito mais simples hoje. Tá? E é um momento mais difícil, às vezes que a gente passa muita dificuldade. Por quê? Porque as pessoas, elas não... A gente hoje é muito assediado, né, Henrique? O tempo todo. Por WhatsApp, por Instagram, por e-mail. Então a gente está um pouco exaurido. Então, se eu simplesmente fizer uma ligação para o Henrique, eu quero sentar com você à noite na sua casa para bater um papo, você vai falar, não, você não me conhece. Então a gente usa muito da recomendação quente, as pessoas recomendam. Se uma pessoa me ligar hoje e falar, Bruno, eu estou te ligando porque o Henrique Moll te recomendou, eu vou escutar. Tá? E a gente faz então faço a recomendação, a gente tem um agendamento, que é o momento que eu paro para fazer essa agenda. A gente vai fazer uma primeira visita, onde aumenta muito a taxa de conversão, porque aí quando eu chego na casa de um cliente, ele já viu que é uma pessoa que entende, que representa uma empresa grande. O nosso produto é muito bom. Quando você faz ali um exemplo, praticamente para a pessoa entender um pouco do que nós fazemos, aí já acende aquela primeira luz. Poxa, isso aqui é legal. Isso aqui é um produto que eu preciso. Isso é interessante para mim. E aí a gente vai fazer a formatação do planejamento, vai fazer uma segunda visita, vai fazer uma terceira visita para entregar a pólice, sempre buscando recomendação, conhecendo novas pessoas, criando o rapport com aquele cliente. Que o mais interessante é que aquele cliente que o Henrique me recomendou, ao longo do tempo se torne um amigo. Um cliente que tenha muita confiança, a base de confiança, porque vão sair novos negócios. Então, isso é o nosso modelo. Então, eu sei o que fazer. Eu sei que se eu sentar... Você tem a receita do bolo. Tem a receita. Eu sei que se eu parar aqui hoje para ligar para 100 pessoas, 50 pessoas não vão me atender. Mas 50 vão me atender. 25 vão marcar comigo. E aí, daí, eu vou ter os números que eu preciso para desenvolver o meu negócio. Então, é muito fácil de fazer. A receita está pronta. Isso facilita a vida. Eu não tenho que reinventar nada. E dentro do modelo da Prudential, eu falo que existe uma agenda de desenvolvimento contínuo por parte do profissional, né? Sim, sim. O corretor franqueado Life Planner hoje, né, você pega hoje o escopo, vamos dizer assim, da parte comercial de um franqueado, você tem três tipos de franqueado. Tá. Você tem o corretor franqueado Life Planner. Que foi como você começou. Como eu comecei, todos começaram. Até explica um pouco, vamos falar, você fala desses modelos e aí já liga até no seu desenvolvimento, até para as pessoas entenderem. Sim, o corretor franqueado Life Planner é a ponta da lança. Né? É o corretor franqueado Life Planner que atende o cliente, que desenvolve os produtos, que desenvolve o planejamento, que faz todo o acompanhamento com o cliente. Ele é a alma do nosso negócio. Tá. O corretor franqueado é o que vai... Né, a gente chama... É a porta de entrada dele para dentro do modelo da Prudential. Para dentro do modelo da Prudential, sim. Mas é o principal, né? Acho que todo o nosso foco é com o corretor franqueado Life Planner. Pessoas para que elas possam desenvolver o seu negócio, ter orgulho do que elas fazem, propósito, e ela vai disseminar o conceito de seguro de vida. É ela que vai fazer o atendimento aos clientes, o acompanhamento ao cliente. Tá? Existe uma outra modalidade que é o Master Franquia B, que é onde um corretor franqueado, se ele tem resultado, ele quer, vamos dizer assim, passar por uma outra fase, porque nada impede um corretor franqueado de ter muita longevidade no negócio dele, como um corretor franqueado de sucesso. Temos hoje exemplos em Belo Horizonte de franqueados com 26, 25, 24 anos de atividade, tendo muito sucesso, sendo muito felizes fazendo isso. Mas a nossa expansão ela vai acontecer, então você pode se tornar um Master Franqueado B. Tá. Que você passa você compra essa Master Franquia na Prudential, e você tem uma unidade de franquia. E aí você começa a trazer novas pessoas para se tornarem corretores franqueados Life Planners. Então esse Master Franqueado, até para a gente entender melhor, ele tem um objetivo de desenvolvimento, atraindo, novos investidores franqueados para desenvolverem um modelo de negócio. Que façam com que o nosso cresça. Hoje são 1.610 corretores franqueados em operação, 230 Master Franquias, e 39 pontos de apoio em crescimento. E vamos chegar a 50 pontos de apoio até 2026.
E aí o Master Franqueado B, ele vai fazer o desenvolvimento e acompanhamento do Master Franqueado A. Por que o Master Franqueado B vai fazer isso? A gente trabalha muito na questão do conhecimento, técnica, habilidade e atitude. Conhecimento, a pessoa adquire. Conhecimento é fácil. Eu cheguei aqui hoje, eu não conheço do podcast, as câmeras, ele montando o tripé, como é que funciona o áudio. Isso é uma coisa que eu não entendo. Mas se eu quiser entender, eu vou estudar como é que funciona, eu vou fazer um curso, daqui a pouco eu vou montar um estúdio. Então, conhecimento a gente adquire, é fácil, basta a gente estudar. Habilidade a gente vai desenvolver. É igual quando a gente começou a dirigir, você lembra? A gente não dirigia direito, hoje dirige respondendo no WhatsApp. Sim. Porque habilidade você vai desenvolver. Hábito se cria. O hábito da minha franquia, eu tenho o hábito de fazer as ligações, hábito de pegar recomendação, hábito de participar das reuniões do ponto de apoio, o hábito de desenvolver esse trabalho que eu me propus a fazer agora. Então, isso tudo a gente consegue aprender, ensinar e adaptar. O que eu não consigo é atitude. A atitude parte da pessoa. Cada um tem a sua motivação, tem o que vem do fundo e faça com que ela queira fazer a mais. Tá? Então, o Master Franqueado B, o que ele vai passar? Ele vai dar todo esse apoio dentro da nossa rede de franquia e vai auxiliar e ajudar. Por quê? Porque ele tem mais conhecimento, mais hábito, já tem atitude. Mais conhecimento, hábito e técnica. Tá. Então, ele vai transferir esse know-how para esse novo corretor franqueado. E depois você tem uma outra, aí você tem uma outra Master Franquia, que é a Master Franquia A, que já é a Master Franquia A ligada a um ponto de apoio, que ela está trabalhando toda aquela rede com os Master. Hoje, por exemplo, eu sou Master Franqueado A do ponto de apoio VIP, e lá tem 9 Master Franqueados Bs, e são quase 70 corretores franqueados envolvidos no negócio. O Master Franqueado A, ele dá suporte para o Master Franqueado B. E para o Life Planner. E para o Life também? Exatamente. Legal, legal. E isso é um outro ponto muito legal da franquia. A gente trabalha muito, a gente incentiva muito as boas práticas, a gente aguça o crescimento, a gente quer que aquele Master Franqueado e aquele corretor franqueado Life Planner supere os seus objetivos todos os anos. Eu desconheço um empresário hoje que faturou X mil e no próximo ano ele tem um planejamento de faturar X menos. Todo mundo busca crescimento. Então a gente trabalha muito essa questão do desenvolvimento pessoal, do crescimento, mas de uma forma muito, primeiro com muita ética, com muito respeito e de um clima muito de união, porque ninguém concorre com ninguém. Tá. Tem mercado para todo mundo. Então eu falo que dentro do ponto de apoio hoje é um celeiro de pessoas querendo ajudar umas às outras. Então tanto na prática... qualquer corretor franqueado ajuda o outro, qualquer Master Franqueado, se precisar de apoio, o Master Franqueado A, a gente envolve dentro do modelo. Logicamente que o Master Franqueado A tem outras atribuições, que são as reuniões de transferência de know-how, a parte do treinamento teórico é feita pelo Master Franqueado A, junto com o Master Franqueado B, fazendo a parte prática. Mas o modelo funciona muito bem. Tá? E esse ponto de apoio que você comentou hoje são 39 pontos de apoio, não é isso? 39? No Brasil hoje, 39 no Brasil. pontos de apoio. E esses pontos de apoio, o franqueado, independente de qual seja a região, ele pode ir lá para trabalhar? Pode. Como que funciona a regra, por exemplo, desse ponto de apoio, que é um ambiente super bem montado de trabalho, né? E é bem bacana, mas o ponto de apoio hoje, como o próprio nome diz, obviamente é um ponto de apoio. Se eu sou um corretor franqueado Life Planner e sou ligado a um ponto de apoio em Belo Horizonte, mas eu preciso utilizar um ponto de apoio em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, um acesso normal, um espaço muito bacana, como se fosse um coworking, não um coworking, mas é um espaço aberto, ele não tem demarcação nenhuma, então o franqueado vai chegar. O nosso acesso nos pontos de apoio é feito por biometria. A minha biometria ela abre qualquer porta de qualquer ponto de apoio do país, em qualquer horário do dia. Então, se eu estiver em Manaus com o Henrique para uma reunião e precisamos utilizar uma sala do ponto de apoio... Eu posso levar um cliente, por exemplo, eu estou prospectando um cliente, mas eu estou numa cidade nova e ali eu não tenho um local para... ou mesmo ir na casa do cliente, eu posso usar esse ponto de apoio? O acesso do corretor franqueado ligado ao ponto de apoio em Belo Horizonte ou qualquer outro ponto de apoio que ele tiver é o mesmo. Ele pode acessar qualquer ponto de apoio. Tá. E não precisa marcar, nada disso não. Não. Chega... Não. A gente geralmente, às vezes o corretor franqueado, ele me fala... Bruno, eu vou estar em Manaus essa semana, vou estar no ponto de apoio. Aí eu falo com o Macerá, olha, vai estar um cara meu aí, dá atenção, me ajuda com ele. Ele vai estar aí, o cara de gente boa. A gente faz a política da boa vizinhança, mas não precisa avisar, não precisa nada. A rede ela é ampla para todos os corretores franqueados. Está dentro do escopo da franquia. Né? Uhum. O que a franquia vai fazer? Know-how. Então a franquia hoje a gente tem taxa, a gente tem o espaço liberado. É igual a mídia. A mídia que é feita pela companhia ou pela franqueadora hoje, ela vai ser boa para toda a rede de franquia. Se eu faço uma ação de marketing, nunca vai ser isolada. Como nós patrocinamos agora o Rock in Rio, isso traz
bons retornos de mídia para todo mundo que está na rede. Uhum. Me explica uma coisa aqui. Como franqueado, você comentou que, explica um pouco melhor quanto a isso, você tem algum mercado exclusivo para trabalhar ou pode atuar, por exemplo, no Brasil inteiro? Eu sou mineiro, mas eu conheço muitas pessoas lá do norte do Brasil, posso desenvolver por lá também? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Como que a gente inicia, um corretor franqueado inicia? Primeiro, como qualquer negócio, se eu for abrir qualquer negócio, eu tenho que entender qual que é a minha demanda real, qual que é a minha demanda potencial. Eu vou abrir uma lojinha de suco aqui na avenida, eu tenho que saber, eu vou vender para quem? Então, como qualquer negócio, é o que a gente vê muito, ação de marketing isolada. Eu vejo, às vezes, eu saio para almoçar, o cara abriu um restaurante, ele está lá, o dono do restaurante entregando um panfleto, fazendo propaganda do negócio dele. Uhum. As redes sociais, hoje, o tempo todo a gente está vendo o quê? Pessoas tentando angariar para o negócio dele. Então, inicialmente, a gente vai usar da rede de relacionamento. Se eu vou iniciar um negócio, eu vou usar o quê? Da minha rede de relacionamento. A gente chama de mercado X. Tá, eu vou iniciar, eu tenho credibilidade. Eu tenho pessoas que eu já conheço. Eu vou primeiro nessas pessoas, família, amigos, clientes. Então, a gente formata isso. Para quem que eu vou começar o meu negócio? Quem são as pessoas que eu conheço? Lá de São Domingos do Prata, onde eu vim. Quem são as pessoas que eu tenho contato do primeiro trabalho da faculdade, da escola, do primeiro trabalho, do segundo, da academia, ex-colegas de trabalho, ex-clientes, pessoas que eu fiz relacionamento ao longo da minha vida toda. Eu vou iniciar com essas pessoas. E depois eu vou começar a trabalhar recomendação dessas pessoas. Tá. Se eu sento com o Henrique hoje, o Henrique é um cara muito bem relacionado, você viu a qualidade do meu trabalho e desenvolvimento do meu trabalho, Henrique, que ele gostaria que... Aí as recomendações do Henrique são muito importantes para mim. E eu vou trabalhar elas. Depois eu vou trabalhar as recomendações das recomendações. E isso é infinito. É infinito. Não é à toa que você vai criando uma... Não é à toa que franqueados, nós temos hoje franqueados na rede com 25, 26 anos de atuação e tendo bons resultados. E aí vai de cada um. Alguns começam a nichar o mercado. Eu tenho uma especialização melhor, eu tenho mais experiência e mais conhecimento na atuação na área de médicos, de advogados, de engenheiros. Eu vejo corretores franqueados se especializando um pouco mais em determinados setores, até para que o nosso produto seja mais personalizado. Porque eu preciso fazer um produto que é bom para o meu cliente. Eu tenho que conhecer qual que é o ofício do meu cliente, o que ele faz, quais são as dores que o negócio dele pode trazer, quais são as maiores preocupações. Porque o nosso negócio é muito simples. Eu preciso levar liquidez imediata e habilidade patrimonial para o cliente. A gente tem um produto. Então, isso, conhecer sobre o mercado facilita, mas é infinito, ele vai trabalhar onde ele quiser. Então, eu tenho clientes em Manaus, eu tenho cliente em qualquer lugar do Brasil, você pode vender, sem problema nenhum. Inclusive, a pandemia, com todos os lapsos dela, né, teve um ponto bom que nos ajudou a desenvolver muito a parte de vídeo. Hoje é comum para todo mundo reuniões, as reuniões online. Se o Henrique morar em Miami e eu fizer as reuniões online com ele, você é brasileiro, está regularizado, não tem problema nenhum se tornar meu cliente. Ô Bruno, na minha concepção tem algo muito forte, você comentou várias vezes aqui, que é o propósito da Prudential, né? O produto. E assim, na minha família, eu tive um caso que foi o meu pai, uma doença grave. Ele era cliente da Prudential e teve ali a apólice sendo paga. E aí a gente começa a enxergar de uma forma diferente, né? E aí você estava comentando que você vende e já foi cliente, cliente, né, Prudential, e usou. Cliente, usei. O propósito, ele move muito, você saber que você tem uma coisa que você confia muito. Então, assim, eu sempre acreditei muito no planejamento financeiro. Eu sempre acreditei que... Eu não sei, assim, eu acho que... Eu falo que a maioria de nós, tá? A gente foi condicionado a quê? A estudar, a arrumar um bom emprego, a sair de casa. Aí a gente vai melhorando o nosso padrão de vida, né? Vai mantendo, vai melhorando, passando pelas fases da vida com todo mundo, com o intuito de chegar lá na frente, tranquilo financeiramente, com a família bem. É isso que é o sonho de todo mundo, esse caminho que a gente tem que percorrer. Só que a gente nunca para para pensar, a gente não tem essa cultura. E se der alguma coisa errada? E se alguma coisa não for dentro do meu script? Né? Eu não vou sair hoje para fazer uma viagem daqui para Vitória ou São Paulo de carro e tirar o step do meu carro e falar, não vai acontecer nada. Isso não acontece. E nós somos uma geração hoje muito mais segura que tem acesso. Então eu sempre acreditei muito no planejamento, tive a oportunidade de pagar vários benefícios. E assim, é ruim pelo momento que a pessoa tá ali. E é muito bom a gente saber que está fazendo bem. Eu falo, uma vez eu tive a oportunidade de falar para muitas pessoas uma vez, e eu dei um exemplo, que eu falei, não me julguem, não me interpretem mal.
Mas toda vez que alguém está passando por um problema de saúde, toda vez que alguém está passando por um problema de uma ausência precoce, às vezes de um pai com uma família nova, de uma mãe, de uma doença, de alguém que se machuca, só Deus para poder trazer conforto, a cura. Mas toda vez está relacionado a um problema financeiro. Em algum ponto vai ser necessário dinheiro, ou para se fazer um tratamento, ou para se manter o dia a dia. Ou você tem duas opções. Algumas pessoas até têm recursos, que não é inteligente usar daqueles recursos naquele momento, seria mais inteligente o planejamento. E outras não têm. Então eu falo muito que a gente trabalha em parceria com Deus, porque eu tenho um problema ali que só Ele vai curar, mas o financeiro ele vai acontecer em qualquer momento. Sim. E eu passei por isso. Em 2014, eu já era um Master franqueado B, recém comprado a franquia, eu já estava iniciando a construção da minha unidade comercial na época. O Arthur, meu filho, tinha 4 anos. A gente já estava vivendo ali o 3º ano como, né, dentro da franquia, então as coisas já estavam acontecendo financeiramente. Estava trocando, eu acho, meu apartamento para esse que eu estou nele até hoje. E tudo indo muito bem. Tá. Da noite pro dia, eu passei mal e tive um câncer. Descobri um câncer, tive que fazer uma cirurgia, fiz uma quimioterapia por quase 1 ano. Então, assim, um momento muito difícil, que a franquia me ajudou muito, porque acho que como eu gosto muito de trabalhar, me ajudou muito na minha cabeça se manter focada. Um medo de morrer latente, de não ver meu filho crescer, você desespera, porque aconteceu comigo que eu achei que nunca aconteceria. Sim. E a gente sempre acha isso. Que só acontece com as outras pessoas. Uma palavra forte, que é o câncer, que eu acho que muito forte, porque as gerações anteriores não tinham tanto acesso como a gente tem hoje, de se cuidar, de acompanhar. Então, quando descobriu o câncer, já estava em fases já mais avançadas, e as pessoas, fulano está com câncer, morreu 6 meses depois, 1 ano depois. Então a gente tem esse medo, é uma palavra muito forte. Passei por isso naquele momento ali que eu estava construindo minha família, começando a construir, né, algum patrimônio financeiro, começando a ter aquela estabilidade que você começa a falar, tá sobrando, né, começou a sobrar, agora que eu vou crescer. Porque a gente tem que encorpar para crescer. E foi 1 ano, cara, de quimioterapia, 1 ano difícil, não foi fácil, uma quimioterapia bem agressiva. Graças a Deus passou, mas naquele momento ali, você imagina, eu sou um empresário que tem 3 anos que eu estou desenvolvendo meu negócio com um filho de 4 anos dentro de casa, melhorando o padrão de vida, você fala, cara, e se eu não puder mais trabalhar? Sim. E se isso aqui tirar minha capacidade laborativa? O que eu construí em 15 anos de trabalho não vai durar 2 anos até acabar. O que eu faço da minha vida? E será que naquele momento que eu queria viver, naquele momento que a minha preocupação era o que eu tenho que fazer para me curar? Eu quero sarar. Eu não vou morrer dessa. Aquele psicológico abalado de você querer saber o que vai acontecer contigo. Eu ainda tenho que preocupar com grana. Sim. Se eu vou ter dinheiro para pagar minha conta de luz, minha conta de água, meu condomínio. Se eu tiver que... Se eu desligar, se eu ficar em off ali, como que a minha esposa vai manter aquela estrutura? Se eu morrer, como é que fica? Minha mulher vai... Aquele apartamento dos sonhos, ela sai de lá e muda para um apartamentinho alugado, numa região que não é que a gente quer. E educação do meu filho, que para mim é a coisa mais importante que tem. Ele pode... Eu falo assim, o Arthur, ele pode não querer estudar. Mas ele não vai nunca deixar de estudar por falta de oportunidade. Ele não vai vivenciar o que a gente vivenciou lá atrás, o que eu vivenciei de você querer estudar e não ter dinheiro para uma boa escola. Então isso tudo está alinhado no planejamento. Naquele momento, eu lembro até hoje, eu entrei com a documentação, 24 horas eu recebi a parte do seguro que era destinada a me dar tranquilidade naquele momento ali, para falar, Brunão, se for demorar 1 ano, 2 anos, esse seu tratamento, não preocupa com o dinheiro não que está aqui. E eu sabia que o que eu tinha de reserva, que os meus planos estavam intactos, que eu não ia ter que mudar os planos financeiros. Mexer, né? Exatamente. Isso é o que a gente faz. É muito simples. Sim. A gente tem a nossa vida, a gente quer, pode acontecer, né? Uma vida longa, uma ausência precoce, uma doença grave ou um acidente. Uma dessas 4 coisas vai acontecer com todo mundo. A gente só não quer que aconteça as 3 ruins e a gente quer ter uma vida longa. É isso que a gente quer. Mas a única certeza que a gente tem é que a gente um dia vai findar. Mas nesse momento de construção hoje, essa segurança é o que a gente faz. O meu trabalho é muito simples, ele é personalizado. As pessoas hoje precisam entender. Cada pessoa tem uma receita, tem uma despesa, tem um tipo de vida, tem uma expectativa. Algumas pessoas estão muito bem financeiramente, eu não vou ser hipócrita, tem pessoas que se passarem por uma situação
de precisar de muito recurso financeiro para um tratamento, ela vai ter, porque ela já tem isso. Só que é muito mais barato eu pagar um planejamento do que eu colocar o meu indisponível. Às vezes eu não tenho essa liquidez e outras pessoas não têm. Então, quando a gente começa a chegar numa fase de desenvolvimento profissional, que todo mundo hoje pensa em tudo, a gente tem acesso no aplicativo em qualquer coisa. Se eu quiser comprar aqui uma criptomoeda, um debêntures, qualquer coisa a gente tem acesso. A primeira coisa eu tenho que me planejar. Então, o nosso produto é muito simples. Ele vai trazer liquidez imediata e blindagem patrimonial, ponto, personalizado para cada família. O que muda é o tamanho do capital segurado e o prazo de pagamento. Mas qualquer pessoa pode ter todos os nossos produtos sem que seja uma coisa que onera financeiramente. Que esse é o conceito. Cara, show. Acho que explica e resume bem eu falo assim, dessa tua paixão, né, cara, pela Prudential. Eu acho que por esse grande propósito, e eu falo assim, é um modelo de negócio que merece crescer. Né? Eu falo assim, ele precisa se popularizar da necessidade que todos possuem com relação àquilo que a Prudential vende, né? A paixão é bom. Eu realmente sou apaixonado, mas não necessariamente você tem que ser. O que é o propósito de um negócio? Lucratividade. O que é o propósito de um negócio? Lucratividade. Eu tenho que ter lucro naquilo. Se eu tenho paixão, ótimo. É igual motivação. Motivação não... Então, mas deixa eu te cortar nessa pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta rasgada e tu me responde a verdade, beleza? O negócio dá dinheiro? Dá. Em todas as pontas. É isso que eu ia explicar agora. A paixão, ela é linda. É igual motivação. Mas motivação... Tem dia que ninguém está motivado todo dia. Motivação não faz um negócio crescer. O que faz um negócio crescer é disciplina, trabalho, planejamento, desenvolvimento e energia. Isso faz o negócio crescer. Então, é legal essa parte do romantismo. Eu sou apaixonado pela Prudential, eu acredito no negócio, eu sou extremamente feliz no que eu faço. Eu tenho prazer em fazer. Só que eu não sou burro. Hoje eu sou um empreendedor. Eu gosto e estou no negócio porque a franquia é excelente. A rentabilidade é excelente. A lucratividade é excelente perante a tudo que eu conheci no mercado. A retaguarda que eu tenho é fantástica. O crescimento da companhia é inerente. Então, eu sou sócio hoje o meu sócio, que é a franqueadora, eu só vejo prosperidade, eu só vejo crescimento. A gente está crescendo, os planos hoje são de crescimento. Então, assim, é legal o romantismo. É muito bacana ser apaixonado, isso me dá orgulho. Eu chego cedaço todo dia no PA e eu amo, e saio de noite, não vejo o dia passar. Eu realizei o meu sonho, que eu falei lá atrás, mas de forma inteligente. Sim. Eu tenho um negócio hoje sustentável, que eu consigo realizar meus sonhos financeiros, que eu consigo dar uma boa qualidade de vida para a minha família. Isso é o propósito de um empresário. E levar isso a outras pessoas. É muito bom quando você vê o cara que fala, cara, eu vou acreditar que você está falando, então eu vou abandonar tudo isso que eu fiz, eu vou deixar isso então, porque eu acredito que aqui vai ser melhor para mim. Aí você vê de um tempo o cara falando assim, me abraça. Aí a esposa abraça. Fala, cara, era exatamente isso, eu não acredito. É muito bom. O que é satisfação hoje, até com o Márcio franqueado A? Você começa a ver que o meu propósito passa a ser ajudar pessoas a crescerem. Isso é muito legal. Você vê, e das pequenas coisas, cara, o cara que troca de carro, o cara que matricula a filha. Não, eu já tive assim, o cara fora do Brasil, dando um anel de noivado para a esposa e liga agradecendo. Fala assim, ó, isso aqui seria impossível de acontecer se fosse dessa forma. Então, isso vai mover montanhas. Você tem que o franqueado ele tem que entender, bacana. É o que eu falei lá no início, tríplice convergência. Me dá orgulho? Ótimo. Tem propósito? Excelente. Mas é um bom negócio para mim? Senão não dá. Sim. Senão, eu não posso hoje... É o que eu falei do professor. Sim. Dá orgulho, tem propósito, mas não tem reconhecimento. Aí não vai casar com o meu plano, com o que eu preciso. Ou ele não tem longevidade, né? Eu falo assim, a paixão, se não tiver o recurso financeiro, ela não dá sustentação, né? Eu vim no interior. O que era legal no interior? Estabilidade. O funcionário público era o sonho, né? Imagina se eu, na época que eu saí do interior com 14 anos, eu conseguisse um trabalho no Banco do Brasil, nos Correios, passasse num concurso público, a minha família, nossa, mas o fulano tem estabilidade e tal. Cara, isso é legal. Mas eu acho que eu tenho muito mais estabilidade que muita profissão hoje. Sim. Porque o negócio é meu. E para dar errado, só tem duas coisas que podem fazer o meu negócio dar errado. Improdutividade,
que vai fazer com que o meu negócio acabe, que não vai acabar, porque a gente trabalha muito, e trabalho a gente sabe que contra o trabalho não tem conversa. E ética. Se eu fizer alguma coisa errado, dentro do nosso compliance, não vou fazer, porque eu amo esse negócio, eu sou uma pessoa ética, então eu tenho longevidade. Num produto que eu acredito, que eu sei que todo mundo precisa. Meu produto, quem não precisa? Sabe quando não vai precisar mais de um seguro de vida? Quando as pessoas pararem de morrer. Um dia que ninguém morrer mais, aí ok, meu produto vai acabar. Até lá nós estamos aqui. Bruno, quando você olha para frente, o que você hoje, já com 14 anos de companhia, você almeja que ainda não conquistou, né? E olhando para frente, tem como objetivo? Difícil essa pergunta. Eu quero, pensando no negócio, eu quero fazer com que o meu negócio como Master Franqueado A se potencialize cada vez mais. Com mais pessoas envolvidas, que eu forme mais Master Franqueados B, que aí é um resultado de crescimento e que a gente sabe que vai dar certo, porque o cara, quando o investidor, né, quando ele se torna um Master Franqueado B, ele está em crescimento, já está dando certo. Então, o meu objetivo hoje é que o Ponto de Apoio VIP tenha resultados extraordinários. Eu trabalho para isso, com muita sustentabilidade, com muita estrutura, porque a qualidade não pode mudar, o modelo não pode ser alterado. Então, assim, o meu objetivo profissional hoje é alavancar cada vez mais o nosso resultado com mais pessoas e trazer mais resultado a elas em termos de faturamento, crescimento, principalmente reconhecimento, que para nós é muito importante. E meu objetivo profissional, pessoal, cara, saúde, ver meu filho crescer, cuidar do meu pai, da minha mãe. Bens são ótimos, ter tranquilidade financeira, realizar sonhos, fazer viagens. Eu acho que todo mundo quer. Mas o mais importante para mim é estar bem. Eu acho que estar bem com a família, com minha esposa, educar meu filho, ver ele... Sabe, eu não tenho... Acho que tá indo bem, cara. Eu não tenho, sabe? Eu sou muito feliz com o que eu faço. Me dê saúde, o resto eu corro atrás, né? Deixa comigo. A gente sabe, faz com o pé nas costas. E se der errado, a gente vai fazer acontecer. Isso não me preocupa. Tem que ter saúde. Eu acho que todo mundo tem que estar bem. O resto, cara, e a vida são ciclos. Você pode estar muito bem agora, você pode estar passando por momentos de dificuldade. Tudo pode acontecer. Na franquia, eu falo que o que é mais... Outro ponto que é muito legal. Às vezes você está desenvolvendo uma atividade que, se você vê que foi para um caminho ruim, você não tem mais saída. A franquia não. Posso ter um ano excelente, um ano melhor ano que vem. Se eu tiver um ano ruim, o cara pode fazer o outro ano dele ser épico. Então, assim, quando eu me tornei um franqueado, eu tive um bate-papo na primeira semana com um franqueado que me disse o seguinte, e ele já era 20 anos de casa. Falou, cara, aqui dá para faturar muito, as pessoas que ganham muito dinheiro. Então você tem que respeitar o dinheiro. Você vai buscar até o quanto você achar que é devido para você. Por que eu estou falando isso? Às vezes uma pessoa quer X. Ok, ele faz X. Mas não vamos julgar o que quer 2X, 3X ou 4X, que ele vai pagar o preço para aquilo ali, ele vai fazer aquilo acontecer e é aquilo que vai deixar ele feliz. Então, hoje o meu objetivo eu estou há 2 anos com o Master Franqueado A. Então, assim, eu estou ainda ali, eu sou um estagiário dos Master Franqueados aqui da região 1 em Belo Horizonte. E estou fazendo o meu, cara. Eu quero crescer como pessoa, como profissional. Chega um ponto que você vai vendo que a gente vai amadurecendo muito, que algumas coisas se tornam mais importantes. Então, o objetivo é continuar na franquia, ajudar a franquia a crescer, expandir no país. E, em contrapartida, é o ser igual a ser. Se eu estiver bem no meu negócio, se eu estiver fazendo o meu negócio acontecer, as coisas vão acontecer na minha vida pessoal. Então, é isso. Cara, show. Assim, primeiro... Gostou, Mendonça? Acho que todo mundo gostou, né, cara? Uma baita história aqui, eu falo... Bacana. Eu comentei no início, eu falo assim, eu tenho um papel aqui, convidar as pessoas que vão nos inspirar. E aqui teve uma baita história inspirando, eu acho que de transpiração naquilo que, né, tem um grande propósito, com muito trabalho e conquistando, né, de forma merecida o resultado. Bruno,
a gente já está chegando aqui nos finais e muitas pessoas que nos acompanham aqui são pessoas que querem empreender, buscam no sistema de franquias. E eu bato muito nessa tecla que se a gente quer construir um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. Sim. Ok? É uma forma que a gente tem de gerar emprego, movimentar a economia, né, levar grandes propósitos, né, disseminando para dentro do mercado. E eu queria que você, olhando para aquela câmera, convidasse essas pessoas para que juntas a gente possa aqui, né, junto a essas pessoas, construir um país melhor através do empreendedorismo, mas principalmente para aquelas pessoas que nunca empreenderam, né? Por quê? Porque bate aquele frio na barriga, aquela questão a instabilidade. Será que a estabilidade existe? Não. Dá uma mensagem motivadora para essas pessoas. O que faz com que as pessoas não empreendam é o risco. Quando o risco é maior do que a oportunidade, as pessoas têm medo, porque culturalmente a gente busca a estabilidade. Não dá para mudar sem movimentação. Se você quer algo diferente, eu falo que a vida do empreendedor para aquelas pessoas que buscam equilíbrio, né? Eu quero ter equilíbrio mental, equilíbrio familiar, equilíbrio financeiro, alimentação, tudo. Você vai ter equilíbrio. Se você quer uma descompensação financeira, se você quer uma descompensação de sucesso, ou se você quer superar isso, alguma coisa vai desequilibrar. Então você tem que sair da zona de conforto, que é o que todo mundo fala hoje. Não necessariamente sair da zona de conforto significa que sua vida vai ficar ruim. Muito pelo contrário, mas a gente tem que pagar o preço. E isso é que é interessante na nossa franquia, porque às vezes o preço que se paga é muito menor comparado a outras franquias aí milionárias, né? Porque às vezes não está acessível a todo mundo. Mas eu penso muito assim, voltando lá no início da nossa conversa, se eu pegar a minha história de várias outras, o que vai fazer o empreendedor dar certo é a vontade que ele tem de superar. É a vontade que ele tem de fazer algo acontecer. Só que muitas vezes ele não tem essa retaguarda. Então, cara, empreender hoje como uma franquia, você vai se unir a uma pessoa que vai te dar essa retaguarda, que vai te dar esse acompanhamento dentro do que você quer da sua vida. O que você quer buscar? Antecipação de sonhos. Eu entrei, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu me tornei um franqueado era antecipação de sonho. Vamos ser realistas. O que um franqueado quer? Ganhar dinheiro. Para você mudar padrão de vida, elevar padrão de vida e dar uma boa qualidade de vida para as pessoas que você ama. Se você não consegue fazer isso onde você está, e às vezes vai demorar 30, 40 anos para que isso aconteça, por que não mudar? Por que não empreender? Por que não fazer acontecer? O que mais tem hoje, joga no YouTube, no Instagram, pessoas de sucesso empreendendo, histórias, você vai ver milhões de pessoas. Eu faço algumas reflexões, lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu comecei a ter acesso a estudar alguma coisa sobre um João Paulo Lema, com pessoas que tinham muito sucesso, histórias legais, ler algumas biografias, eu falava, cara, isso aconteceu nessa época, assim, olha só que legal, esse cara veio do nada e ele ficou milionário. Mas isso não acontece mais, é que o mundo é outro. Uhum. Aí passa um pouco, você vê outra geração, e agora outra geração, e eu estou vendo a geração de caras da idade do meu filho ficarem milionários. Por quê? Porque a oportunidade está aí. O mundo muda. Mas as oportunidades para as pessoas que querem buscar, elas vão sempre acontecer. Sempre vai ter uma pessoa tendo muito sucesso. Sempre vai ter uma pessoa crescendo. Sempre vai ter uma pessoa evoluindo. Sempre vão ter pessoas que vão olhar e falar assim, cara, por que eu não pensei nisso? Uhum. Mas sem movimentar, sem crescer, você não vai conseguir. Então, fácil não é empreender, não. Mas nada na vida é fácil. Sabe quais são as 4 coisas mais fáceis na vida, né? Quais? Comer, dormir, dar desculpa e gastar dinheiro que não é seu. O resto, cara, tem que trabalhar. Uhum. O resto é difícil. Mas eu vou pesar. Você acha que minha vida na Prudente, né, como franqueado, foi um mar de rosas? Já teve momentos de baixa, tive a quimioterapia que eu falei, já deu errado. Já teve franqueado que eu achei que dava certo, o cara fez tudo errado e não deu certo. Acontece. É igual ao meu casamento. Eu tenho um combinado com a Débora, minha esposa. Ela vai fazer 17 anos. E o casamento dá certo, porque a gente segue o modelo, aquele combinado. Uhum. Se eu mudar meu combinado, meu casamento acaba. Não é assim? Uhum. Então, nem tudo é um mar de rosa, mas o risco da franquia é menor. E quem quer empreender... Porque eu respeito a pessoa... Não, eu adoro a minha estabilidade. Isso aqui que para mim é importante. O CLT... Roberto Justus fala muito. O CLT não vai ficar rico. Ah, Bruno, mas tem uma pessoa que pode ganhar muito dinheiro como CLT. Tá, mas amanhã, se ele for desligado, a empresa tiver uma fusão, mudar, ele vai de 100 a 0. Uhum. E gasta muito tempo de crescimento. A única forma de você romper aquela bolha que eu falei lá no início e ter resultados acima do normal no Brasil chama empreendedorismo.
Não tem outra forma. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tem um contrato, ou ele é CLT, ele ganha 10, vai ganhar 100 de um ano para o outro. Dificilmente isso vai acontecer. Okay? Maravilha, show! Obrigado demais, Obrigado. Por aceitar o convite aqui, compartilhar um pouco da tua história legal. E inspirar outras pessoas a empreenderem, ou quem sabe, né, tornarem-se franqueados da Prudential. Só me ligar. Tá vendo, rapaz? O cara vende mesmo. É o seguinte, você aí, gostou dessa história? Então escreva aqui 4 coisas fáceis de fazer na vida. É comer, gastar o dinheiro dos outros. As 4 coisas mais fáceis de fazer na vida. Comer, dormir, dar desculpa e gastar dinheiro que não é seu. Então vamos dar uma quinta. Inscreva aí no canal, porque é facinho também. Inscreve aqui até para não perder nenhum vídeo por aqui. E continue essa jornada. Sempre tem um vídeo novo por aqui.